Vamos lá. Atom Punk. Cuca, o que é o Atom Punk? Vou responder pra você. O Atom Muito Punk. obrigado. Ufa! Não se Já comecei preocupa. a suar aqui, eu falei, Foi uma, caramba. foi uma pergunta retórica. O Atom Punk, ele é um outro punk retrofuturista, em que agora a gente não tá mais falando de época vitoriana, um futuro muito distante, do período entre guerras. Não. A principal estética do Atom Punk é a Guerra Fria. A gente tá falando daquele período pós-Segunda Guerra Mundial. A gente tá falando daquele período repleto de espionagem, repleto de avanços científicos absurdos, repleto de do medo nuclear, sabe? Aquela guerra feita por debaixo dos panos. E Atom Punk, essa é a essência do Atom Punk. Quando a gente pensa em retrofuturismo, muitas vezes o que a gente tá pensando é o Atom Punk. Então tem muita gente que fala assim sobre, é o futuro do passado, sabe? Então é como o passado imaginava o seu futuro. Aqui a gente vai ter um exemplo estético muito grande, cara, os Jetsons. Que, beleza, é um desenho mais infantil e tal. Mas, cara, ele tem uma estética completamente Atom Punk, sabe? É aquele robô quadradão, é aquele futuro tecnológico de TV de tubo, sabe? Aquela estética com TVs, telas curvadas, móveis todos curvados, aquele bege dominando. A gente tem muito As essa esteiras, estética. né, Paulinho? As As esteiras esteiras, de transporte. totalmente, cara. E o Atom Punk é isso, é o futuro do passado, cara. É o momento, era o sonho do período pós-guerra. Quando o mundo estava se recuperando, ou quando a gente vai falar até de uma sociedade americana, estadunidense, né? O sonho americano, do futuro que ia chegar para o sonho americano, já falando do Atom Punk, sabe? Desse grande. Paulinho, eu vou fazer um sinal aqui pra você, tá? Fascinal. Vê se você reconheça a minha referência. Ah, tá falando de. Não, Fallout, total. Sim. É maravilhoso isso, cara. Sim, sim. Cara, então, o Fallout é o puro suco do Atom Punk. Eu acho incrível como ele representa o gênero tão bem, cara. Fallout fala exatamente sobre essa estética, né? Todo mundo, assim, aquele otimismo americano, do sonho de vida, das coisas dando bem, algumas economias do mundo, né? Mas as principais que produziam entretenimento mundial, vamos chamar assim, que alcançava o mundo viviam esse grande esplendor, essa grande época em que as casas, os subúrbios eram perfeitos, as crianças corriam pelas ruas, e quem sabe os pais, e quem sabe nos seus skates voadores, né? E os pais iam trabalhar nos seus carros voadores. E o Fallout, ele representa esse cenário completamente destruído pelo perigo da bomba atômica, né? E é engraçado, porque se a gente tava falando aqui de dieselpunk, que naquele caso Mad Max era um pós-apocalipse dieselpunk, Fallout é um pós-apocalipse Atom Punk. E é muito Perfeito. curioso como esses subgêneros se misturam, né, cara? Porque nem todo Atom Punk é pós-apocalipse. Nem todo Atom Punk nem todo Dieselpunk é pós-apocalipse. Mas você pode misturar esses gêneros. E é fantástico como essas coisas se misturam. E daí você tem, claro, o punk aqui também, né? Da grande debate sobre o perigo nuclear, sobre grandes potências, lunáticos brincando com armas nucleares, sabe? Essa destruição E instantânea a qualquer momento. a crítica capitalista, né, Paulinho, é muito forte em Fallout, em que o lucro se torna mais importante que a vida, literalmente, assim. Ainda acho que isso tem um paralelo com a realidade, ainda é assim, já é assim hoje, muitas vezes, né? Mas ali ele é elevado à 15ª potência, né? Então, são empresas que vão estar ali proclamando esse sonho americano e dizendo, né, principalmente no Fallout, né, vamos viver o nosso sonho americano. A Vault-Tec, que é a representante máxima ali Uhum. desse mundo, né, criado ali por Fallout, eles vendem abrigos nucleares. Então, para eles, a guerra é interessante, né? Exatamente. E eles lucram com isso, né? Ele é dito totalmente em relação a isso, de como eles querem o conflito, que o conflito permaneça, né? Mas eu concordo com o que você falou, que apesar da gente ter hoje em dia ainda, assim, a gente vive num mundo assim hoje em dia, a gente projeta futuros ainda piores, mas eu acho que o grande boom, sabe? O momento, assim, que a gente tem União Soviética e Estados Unidos se digladiando lado a lado, em que a expansão norte-americana, ela consome do lado de cada cortina de ferro culturalmente, sabe, o Ocidente, ela consome, ela tenta se expandir dessa forma imperialista, a doutrina Monroe, sabe, e tal, existe todo um panorama por trás disso, mas aqui eu diria assim, se até então o capitalismo estava andando, claro, estava crescendo, estava expandindo, fazendo, estava tendo seus problemas, mais diversos problemas, mas é aqui que ele deixou de sair, ele saiu da adolescência. É aqui que ele teve seu grande boom, que ele espichou, sabe? E que ao mesmo tempo ele se glamorizou. Então, é nesse momento, e é disso que a gente tá falando também. O punk, né, tem muito disso, assim, de bater nessa tecla totalmente também. Ó, para quem não conhece a história de Fallout,
né? Então a gente vai ter a explosão nuclear, vão sobreviver pessoas nesses abrigos nucleares, que são chamados vaults, né? E aí você vai ter um filme que ele é futurista, mas a tecnologia ainda é antiga. E essa estética é muito linda, Paulinho. De ter aqueles relógios grandões, né? Televisão cada vault vai ter a sua própria cultura ali, né? Mas a tecnologia, ela é antiga e se passa no futuro. Então, ao mesmo tempo que você tem algumas coisas que são tecnologicamente avançadas, elas ainda são muito esteticamente feias, né? Eu Sim. acho que a gente pode falar isso até de Star Wars em alguns pontos, hein, Paulinho? Totalmente, Tem, eu acho que até o charme de Star Wars, ele tem essa estética meio feia, né, cara? Bonecão, alienígena também, tem tudo isso. Você tem uma navezinha que parece um sorvete, né? A moto que totalmente parece não ser aerodinâmica, sabe? Totalmente. Então, cara, descreveu perfeitamente, cara. Então eu acho que esses são dois bons representantes desse cenário. Aqui você deixou The Day the Earth Stood Still, né? O dia que a Terra permaneceu, o dia que a Terra parou, não sei. O dia que a Terra parou. É, O dia que a Terra parou. eu já vi um filme de 2004, eu acho, 2006, mas eu acho que não tem a Ah. ver, né? Não, é assim, Tem? é o mesmo filme, mas é um remake, né? Ah, não sabia, sério, que esse daí é um remake? Isso, esse é um dos grandes Olha, clássicos também do sci-fi antigo. não Eu vou confessar sabia. pra você agora, Paulinho, que tá me faltando a memória, viu? Não sabia, não vi esse original, então. Deve ter uma pegada estética bem diferente também, porque o outro se passa no mundo atual, né? Nos dias de hoje.